Abençoa-nos agora na meditação em Tua santa e bendita palavra. Que o Teu poderoso Espírito nos habilite a entender a mensagem do céu para nós. E não somente entender, mas nos habilitar com poder para viver o Teu querer em nossos dias. Nós rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu boa noite a todos e um desejo de que esse sábado seja um sábado de bênçãos. Eu não sei se você teve oportunidade de cumprimentar quem está mais próximo de você, mas para aquecer um pouco, nós estamos aí quase saindo de um inverno meio atípico aqui para nós, né? Então eu gostaria que você abraçasse 2 ou 3 pessoas mais próximas de você. Agora, para abraçar tem que ficar em pé, não dá para abraçar sentado, não. Tem que levantar um pouco, por favor. Isso. Deseje boas-vindas a essa pessoa que você está abraçando. Desejo sucesso nesse novo semestre letivo. Alguns ficaram assentados, ainda estão cansados da comportagem. Não se levantaram. Tem um grupinho ali que não levantou, não vi levantar. Esse meu lado esquerdo aqui, a extrema esquerda aqui. Mas é muito bom, com um abraço nós nos aquecemos. E o clima se torna muito mais apropriado, mais amistoso, para que possamos receber a palavra do Senhor. O texto bíblico para a nossa reflexão essa noite está na Epístola aos Hebreus. Quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus. Como vocês sabem, ou se não sabem, saberão agora, esse arranjo que temos da Bíblia em capítulos e versículos é um arranjo bem posterior aos escritos originais e é para facilitar nossa leitura, nossa memorização, mas os originais da Bíblia não estão arranjados assim em capítulos e versículos. Então, quando você pega uma epístola como essa, você deveria tomá-la como uma carta, né? Por completo. Nós vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 11 e o primeiro e segundo versículo do capítulo 12. Como se fosse dentro de um período só, sem essa quebra do capítulo 12, porque se você observar o primeiro verso do capítulo 12, é uma cláusula de conclusão do que o apóstolo vinha dizendo no capítulo 11. Então, abra a Bíblia aí, Hebreus 11, 39 e 40, 12, 1 e 2. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu confesso que algumas vezes que li esses versos finais do capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, eu não conseguia compreender bem. E fui lendo, e para tentar entender do que o apóstolo, pressupomos que esta epístola tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, como adventistas cremos isso, o que ele quis dizer com essas palavras que encerram, né,
o capítulo 11 de Hebreus, e logo em seguida ele arremata com a cláusula conclusiva do verso 1 do capítulo 12. E eu não conseguia entender bem. E para entender você precisa tomar o capítulo 11 e olhar mais detalhadamente o que o apóstolo apresenta aqui. No capítulo 11, que é conhecido por muitos como a Galeria dos Heróis da Fé, ou o capítulo que exalta a fé e o exemplo de fé dos heróis do passado, nós encontramos diversos personagens que testemunharam através de sua fé em Deus em tempos difíceis. Um dos comentaristas desse capítulo, o Isby, ele apresenta da seguinte forma essa estrutura de Hebreus 11. Primeiro, uma explicação da natureza da fé, os primeiros versos do capítulo 11. Mas em seguida, verso 4, ele apresenta que a fé é testemunhada através da adoração, com o exemplo de Abel. Então, Abel foi uma testemunha através de sua atitude de adoração, submissa à orientação divina, de como eu e você, claro, também devemos adorar. Então, através da adoração, nós podemos testemunhar da fé. Em seguida, os versos 5 e 6, Enoque. E o texto enaltece o caminhar de Enoque com Deus. Portanto, Enoque testemunhou de sua fé através de sua caminhada com Deus, de sua amizade com Deus, de seu relacionamento diário com Deus. E nós precisamos também testemunhar hoje em dia às pessoas que nos cercam através do nosso andar com Deus. Que elas percebam que nós somos amigos de Deus, como é testemunhado aqui de Enoque. Em seguida, o verso 7 fala de Noé. Noé testemunhou através do árduo trabalho de 120 anos, preparando a arca e pregando aos antediluvianos. E o Isby, então, defende que a fé, ela pode ser testemunhada através do árduo trabalho. Aqueles que abraçamos a fé, não podemos ser indolentes, precisamos trabalhar também. E Noé fielmente preparou a arca, mesmo sem conhecer o que viria, mas preparou e fielmente trabalhou por 120 anos na preparação daquela arca. Eu e você devemos testemunhar da fé através do que Deus coloca em nossas mãos para fazer, do que Deus determina para que façamos. Os versos 8 a 22, o autor de Hebreus descreve aqui diversos patriarcas, e a tônica é que eles testemunharam da fé através da paciente espera. A fé que espera, a fé que aguarda. Quando nós somos pacientes em aguardar que as promessas de Deus se cumpram, nós também testemunhamos às pessoas ao nosso redor. Uma das maneiras de testemunhar da fé é através da paciência na espera. É bem possível que nesta noite esteja falando para pessoas que estejam muito precisando ter paciência nessa hora. Paciência para aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Versos 23 a 29 fala de Moisés. E o Isby então destaca que Moisés testemunhou da sua fé através das guerras contra o Egito, contra Faraó, das batalhas empreendidas contra Faraó, contra o Egito. E o texto reflete todo o desprendimento de Moisés ao abandonar o palácio e depois então se tornar um guerreiro de Deus, desafiando os deuses egípcios em nome de Yahvé. Então, a forma de testemunhar a fé é através das batalhas contra o inimigo. Nós temos muitos inimigos ao nosso redor e um
que é o príncipe deste mundo, que temos que enfrentar. E quando nós batalhamos pela fé em Deus, então testemunhamos às pessoas que nos cercam. Versos 30 e 31, o autor de Hebreus destaca Josué e Raabe. E eles testemunharam da fé através das vitórias de Deus. Josué foi chamado por Deus num tempo em que o povo tinha que tomar posse da terra, e agora tinha algumas batalhas a travar, mas acima de tudo, as vitórias a conquistar. Então, a fé que alcança as vitórias. E aí então nós temos os versos 32 a 40, a citação de alguns heróis anônimos. Eles não têm o seu nome registrado, com exceção de um ou outro, mas tem os feitos da fé. E sempre que tomava esse texto, ficava pensando, mas por que que esse capítulo encerra dizendo que estes homens e mulheres obtiveram um bom testemunho por sua fé, mas não tiveram, contudo, a concretização da promessa? Então me veio à memória uma forma de compreender esse texto, uma forma prática, e eu creio que foi orientação divina. E eu tento agrupar todos os heróis que são destacados em Hebreus 11 em 4 categorias diferentes, tomando por base que eu sou o leitor atual da epístola. Quando Paulo escreveu, ele escreveu para a sua audiência original, então ele termina ali incluindo-se e incluindo seus leitores como sendo aqueles a quem Deus havia previsto e provido algo superior para que os que haviam vindo antes, sem eles, Paulo e os seus contemporâneos, não fossem aperfeiçoados. Eu tomo agora, como leitor moderno contemporâneo do texto de Hebreus, e divido o que vejo aqui em Hebreus 11 em 4 categorias. A primeira categoria eu descrevo como sendo todos os patriarcas, profetas e reis que antes de nós testemunharam de sua fé e estão registrados nas páginas do Antigo Testamento. Todos eles, não somente os que estão citados nominalmente aqui em Hebreus, mas todos os demais, todos. Os patriarcas e profetas. A segunda categoria, eu vejo aqui que são aqueles que depois dos patriarcas e profetas, sendo Malaquias o último profeta e João o primeiro profeta do Novo Testamento, então nós temos os discípulos, apóstolos e a igreja primitiva. A segunda categoria daqueles que testemunharam da sua fé, contudo não obtiveram o cumprimento da promessa. A terceira categoria que eu, analisando modernamente esse texto, insiro aqui, são os pioneiros da Reforma Protestante e do Advento. Todos aqueles que se levantaram contra os desmandos e enganos satânicos da Igreja Romana, com a Reforma Protestante, e os herdeiros, o movimento milerita e depois a formação da Igreja Adventista, os herdeiros da Reforma para restaurar as verdades que haviam sido lançadas por terra. Eu vejo como a terceira categoria daqueles que, antes de nós, testemunharam de sua fé, mas não obtiveram cumprimento da promessa. E a última, a quarta categoria, os remanescentes do fim dos tempos, que inclui a mim e a você. 4 categorias. Como entender isso melhor? Eu quero presentear 4 pessoas aqui, e eu vou pedir que venham por categorias diferentes. Deixa eu pegar aqui 4 presentes que eu trouxe, e aí vamos tornar de forma dinâmica o que quero dizer. Temos aqui alguém que por muito tempo, já um cristão bem maduro, por muito tempo
atuou como evangelista, eu gostaria que viesse aqui à frente para receber um presente. Quem poderia? Temos aí alguns, né? Temos o pastor Luiz, temos o pastor Orlando, temos... Quem mais? Eu queria que um desses viesse aqui para poder representar a primeira categoria. Em seguida, uma outra geração, temos aí algum irmão ou alguma irmã, vamos pedir agora uma irmã para revezar aqui os gêneros. Uma irmã que tem atuado ao longo de sua vida cristã, através de ministrar estudos bíblicos como missionário, dando estudos bíblicos como dupla missionária já há algum tempo e tem conseguido... Pastor Luiz, vem até aqui, por favor. Tem alguém que poderia vir aqui à frente? Uma irmã, um irmão que gosta muito de dar estudos bíblicos e que gosta de ensinar a Bíblia a outras pessoas. Aqui está vindo a nossa irmã ali. Muito bem. Temos aí algum jovem, agora um jovem ou uma jovem, que já dirigiu classes bíblicas da primavera, que já atuou, pode subir aqui, irmã, vem aqui, que já atuou dirigindo classes bíblicas da primavera, alguma irmã professora ou professor também dos juvenis, adolescentes, preparando pessoas para o batismo da primavera. Tem alguém que poderia vir aqui, representando essa outra categoria? Vem aqui, meu jovem. Ok. E agora eu gostaria de saber, não sei se temos, tem algum jovem ou alguma jovem aqui que ainda não é membro batizado da igreja, aqui do campus, a igreja adventista, mas que está aí estudando a Bíblia e desejando se preparar para uma próxima oportunidade, uma próxima ocasião, ser batizado, ser batizada, quem sabe aí na frente, batismo da primavera, não sei se temos, tem alguém nessa condição, algum que ainda não é batizado, mas está estudando a Bíblia, já tem um sincero desejo de ir logo, numa ocasião oportuna, ser batizado ou ser batizada. Se tem alguém que possa representar essa última classe aqui, eu gostaria, se tivesse, viesse aqui à frente. Tem aí? Ah, temos uma jovem ali. Por favor. Essas Bíblias são presentes para vocês, agora só que para vocês ganharem elas, tem que fazer alguma coisa. Tá bom, pastor? O problema é esse. Então, não me bote para cantar. Não vou botar para cantar, não. Aqui temos 4 pessoas. Como eu disse, Pronto, tá bom. Como é teu nome? Maria Eduarda, obrigado. Como eu disse, eu vejo esses 2 últimos versos como uma representação de 4 categorias, finalizando com uma última categoria, que são os remanescentes do fim dos tempos, né, dos nossos dias. E como é que eu entendo o texto que relata todos esses que vieram antes e encerra com essa última categoria? Eu não sei quantos gostam aí do atletismo, mas uma das provas do atletismo é o revezamento 4 por 100. Uma das provas clássicas do atletismo é o revezamento 4 por 100, onde cada equipe é composta por 4 corredores e cada um corre um pedaço para completar a corrida com um bastão que é passado adiante. Eu vou ilustrar isso aqui com esses 4. O pastor Luiz vai ficar na extrema da plataforma ali, pastor, lá na extrema, tá certo? Será o primeiro corredor, vai correr 100 metros. Mais para cá, pastor. Ele representa os patriarcas e profetas que deram bom testemunho por sua fé. Nos tempos modernos, os grandes evangelistas, os grandes pregadores, né, um dos grandes proclamadores do evangelho, mas nos tempos bíblicos, especialmente do Antigo Testamento, aqueles que viveram como Enoque, como Abraão, como Moisés, e testemunharam de forma garbosa da sua fé, testemunharam de maneira exemplar, obtiveram bom testemunho de Deus também, foram aprovados. Então, primeiro, pastor Luiz aqui. Depois eu pedi para a irmã vir aqui um pouco mais à frente, dá uns passozinhos. Vem aqui, irmã, por favor. Sim. Como é o nome da irmã? Irmã Lildenbert. Ok, irmã Lildenbert. Um pouquinho distante, para poder configurar aqui o revezamento. Depois tivemos
os discípulos, os apóstolos, a igreja cristã primitiva. E essa serva do Senhor aqui é uma dessas que gosta, como os discípulos e como os irmãos da igreja primitiva, de sair e alcançar pessoas para o reino dos céus através do ensino da palavra, do testemunho através das escrituras sagradas. Fica aqui, irmão, um pedacinho mais. Depois vem aqui meu jovem. Como é teu nome? Daniel Mesaki. Daniel. Fica aqui, Daniel. Pronto, Daniel. Daniel representa aqui a terceira categoria, que são aqueles que, iluminados e dirigidos por Deus, historicamente, levantaram a bandeira da reforma, a reforma protestante, restaurando as verdades que foram lançadas por terra, seguidos pelos nossos pioneiros, os pioneiros do Advento, uma outra geração que correu com muita garbosidade a carreira da fé. Ok, fica aqui, Daniel. E, finalmente, Maria Eduarda. Tá bom aqui, Maria Eduarda. Representando os fiéis remanescentes do fim do tempo do fim. O que é que acontece, irmãos? Se você toma Hebreus 11, 39 e 40, eu consigo entender da seguinte maneira. Aqui está o bastão, a palavra do testemunho da fé. Os patriarcas e profetas, escolhidos por Deus, correram com toda a garbosidade, com toda a força, e testemunharam de maneira muito enfática da sua amizade, do seu amor, do seu relacionamento com Deus. E então, vou pedir para o pastor vir na direção da irmã, passaram o bastão à próxima geração, constituída pelos discípulos, apóstolos, a igreja cristã primitiva, que também fez a sua parte de forma exemplar, testemunharam com muita garbosidade da fé que uma vez foi entregue aos santos. E então, a igreja cristã primitiva correu a sua parte nessa carreira e legou à próxima geração o bastão da fé, o bastão da palavra, que é justamente a reforma protestante e os nossos pioneiros do Advento, que também receberam e testemunharam com muita fidelidade do amor de Deus, do relacionamento por Deus, e eles então correram a carreira da fé e passaram o bastão à última geração, aos remanescentes do tempo do fim. Maria Eduarda representa essa nova última geração. Quem são esses? Eu e você. O que é que o apóstolo diz para nós no verso 39, perdão? Que todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Foram aprovados. Está relatado para nós, está na galeria dos heróis da fé. Fizeram tudo devido ao seu relacionamento, ao seu amor por Deus, e legaram ao mundo uma história impecável, claro, com suas falhas e erros, mas perdoados enquanto falhavam, como Abraão e outros, mas legaram ao mundo e a nós um testemunho vivo da fé em Deus, porém, não obtiveram a concretização da promessa. E a promessa em Hebreus é de um novo céu, a nova pátria, na nova cidade, cidade construída por Deus. Eles não obtiveram a concretização da promessa. E o texto diz assim: para que nós, certo? Vem aqui, Eduarda. Para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Me permitam uma reflexão muito pessoal. O bastão está na quarta e última geração de corredores da fé. Se deixarmos cair, se falharmos, não adiantou a corrida de Abraão, de Isaac, de Jacó, não adiantou os apóstolos Paulo, Pedro, Maria, a igreja cristã primitiva, Barnabé, não adiantou o trabalho dos nossos pioneiros, porque todos eles
historicamente, estão aguardando na sepultura o cumprimento da promessa. E Paulo diz aqui que Deus aprove a nosso respeito algo superior. Eu quero presentear os nossos 4 irmãos aqui. O evangelista aqui vai levar uma Bíblia do evangelista. Pastor Luiz, pode vir? Pode entregar ele, por favor. A irmã aqui, a irmã vai receber aqui uma Bíblia da dupla missionária. O jovem que já dirigiu classe bíblica vai receber a Bíblia do discipulado aqui, tá certo? Deus abençoe você. Agora não, depois, tá certo? E a Eduarda vai receber aqui a Bíblia do batismo da primavera. Você pretende se batizar quando, Eduarda? Em breve. Em breve? Em breve. Já está aqui, ó, Bíblia da primavera, tá? Batismo da primavera. Pastor Kleber, Herbert, está aqui a Eduarda, tá bom? Podem assentar, uma saudação para eles. Queridos, vou descer um pouquinho aqui. Quem é o teu personagem bíblico favorito? Jó. Jó? Muito bem, Jó. Nós temos, eu acho que tenho isso, acho que muitos de nós temos aquela ideia assim, de quando finalmente a nossa história aqui nessa terra de pecado finalizar e pudermos entrar nas portas da Nova Jerusalém, queremos encontrar aquele personagem favorito. Acho que você gosta, então você vai querer bater um papo muito grande com Jó, né? Com certeza. Com certeza. Deixa eu ver aqui outra pessoa aqui. Irmã, qual o personagem bíblico favorito seu? Moisés. Moisés, um dos heróis. Imagino que você, quando estivermos lá primeiro na Nova Jerusalém, no céu, nos 1000 anos, vai querer levar um papo muito legal, né? Irmã, e o seu personagem favorito? Quem é? José. José, excelente exemplo de testemunho, um testemunho da fé maravilhoso. Todos nós vamos querer ter esse encontro com os nossos personagens favoritos. Só que às vezes nós não nos damos conta é que todos eles vão estar interrogando, mas quem foi que encerrou a missão? A história deles nós temos registrada aqui, já conhecemos. E eu penso que quando eles ressuscitarem, eles estarão muito curiosos para conhecer a sua história. Quando você sentar ao lado de Jó para conversar com ele, eu penso que o bate-papo vai ser um pouco a respeito do que ele fez, como ele viveu, mas volta e meia ele vai dizer, mas peraí, você viveu os últimos momentos da história, me conta como é que foi o momento da história. Como é que foi viver os momentos finais? Eu não conheci isso. Irmã, José, que deu um testemunho maravilhoso, ele vai querer saber de você. Assim também Moisés. E cada um desses que antes de nós fizeram a sua parte e com valentia e com coragem testemunharam da sua fé. Então eu penso assim, Deus proveu a feito algo superior. Aqueles que gostam de filme dizem que o melhor do filme é o quê? É o final. E quem é que Deus colocou para ser os coadjuvantes, né? Porque o protagonista é o próprio Deus, os coadjuvantes desse lindo filme da fé. Quem serão? Todos nós, eu e você. E o Senhor conta conosco como esse último corredor do revezamento 4x100. A Olimpíada do Rio de 2016, vocês sabem quem foi que ganhou o revezamento 4x100? Medalha de ouro? Sabem quem foi? Qual foi o país que foi o campeão? Jamaica. E vocês sabem por que foi a Jamaica? Porque a Jamaica tem um corredor chamado Usain Bolt, que vai se aposentar agora nos jogos que terão agora em Londres. Usain Bolt. Quando ele recebeu o bastão, ele estava pouquinha distância
à frente dos Estados Unidos. Pouquinha. Mas se você observar o vídeo desse homem correndo os últimos metros para cruzar a linha de chegada, a distância que ele deixa é absurda. Sabe quem é o Usain Bolt da fé? Você e eu. Deus conta comigo e com você para encerrarmos esta linda história que tem se desenvolvido neste mundo ao longo desses anos. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos fazer essas coisas? Com um testemunho vívido do amor que temos por Jesus. No livro Grande Conflito, capítulo 2, a irmã White reflete sobre o valor dos mártires. Mártires, testemunhas. A palavra usada em Hebreus várias vezes aqui é essa palavra mártir, testemunha. Ela diz assim: seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem eram constante atestado à verdade, e onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo, por causa do testemunho. Outra citação aqui no Grande Conflito, diz assim: grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Esses que antes de nós correram, muitos encerraram a sua carreira com o próprio sangue. Eu lembro de um deles que terminou cruzando e passando o bastão sem a cabeça, mas correu. Alguns foram crucificados. Alguns foram perseguidos. Alguns morreram bem jovens, mas testemunharam da fé. Outro trecho aqui: sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada a sua fé. E ela encerra esse capítulo dizendo que haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Voltaremos a ser mártires. Alguns de nós seremos martirizados, mas que o façamos com a fé incontaminada, e que através do nosso testemunho hoje, no dia a dia, com gestos de carinho, gestos de amor com as pessoas que nos cercam, com a cortesia, a bondade, a humildade, possamos demonstrar que estamos correndo com perseverança a carreira que nos está preparada. Para isso, precisamos, conforme diz Hebreus 12, aí sim, a cláusula conclusiva, olhar aos que já correram antes de nós, para lembrar do seu fiel testemunho. Olhar para nós mesmos, para ver quais são as nossas fraquezas, o que é aquilo que nos prende, o que é aquilo que nos impede de continuar correndo. Olhar para Jesus e nos apoderarmos de sua força. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, manter sempre o olhar em Jesus. E, finalmente, olhar aos pesos e cargas para nos despojarmos, a fim de que possamos correr desembaraçadamente a carreira que nos está proposta. Você é chamado, querido jovem, querido irmão, querida irmã, a ser uma testemunha somente. Nada mais que isso. Testemunha dos atos de amor, de bondade de Deus em sua vida. Alguns pensam que para fazer a obra missionária é preciso pregar para multidões como um grande evangelista. Deus tem esses na sua causa, a quem Ele deu esse dom, mas Ele não requer isso de você. Há outros que não sabem nem dar um estudo bíblico, e se você não tem esse dom, não precisa ficar angustiado, porque não é o seu dom. Você precisa usar aquilo que Deus lhe deu
É a simpatia? É o sorriso? É a cortesia? São os recursos financeiros? O que Deus colocou em tuas mãos? Use isso. Eu costumo dizer que não é o pouco de muitos, nem mesmo o muito de poucos, mas o pouco ou muito de cada um, que vai fazer a diferença no encerramento da obra de pregação. Deus não espera o muito de poucos, poucos fazendo esforço absurdo, não. E Deus também não quer o pouco de muita gente, Ele quer o pouco ou muito de cada um. Então todos nós que aqui estamos, somos conclamados pelo Senhor a sermos suas testemunhas. No Brooklyn, tem um jovem de 27 anos chamado Meir Kay. Ele é um judeu. E como outros jovens que nós temos visto nessa geração, tem buscado ser um influenciador digital, influenciando pessoas a fazer o bem, a revelar Deus através dos atos de bondade. E esse jovem, Meir Kay, ele é proprietário de uma lanchonete, uma mercearia no Brooklyn. E ele é produtor, ele tem desenvolvido alguns vídeos. E essa semana, pelo menos para nós aqui no Brasil, através do WhatsApp, um dos vídeos dele tem viralizado, que mostra de maneira simples e singela como mostrar Deus através do testemunho de nossa fé. E eu trouxe esse vídeo, talvez você tenha recebido no seu WhatsApp. Eu vou pedir para colocar para nós esse vídeo. É curtinho, mas que encerra uma lição muito significativa. Preste atenção nesse vídeo. Podem pôr para nós, por favor? Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. Ah, so did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I. Como sermos testemunhas de Deus, mostrando através da nossa face, do nosso sorriso, dos nossos atos, quem Ele é. Toda obra feita pelos que necessitam de auxílio é como se feita a Cristo. Você deseja ser uma testemunha? Um corredor que vai fechar, cruzar a linha de chegada, para que os que correram antes possam receber o prêmio? Lembrai-vos. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos
que o Evangelho é nossa força. Vivendo o mesmo é que se chega ao fim e está na hora de falar. Nós temos no campus muitas oportunidades para testemunhar do amor, da bondade e da amizade que Deus tem conosco. Lembrai-vos, permitam que o Espírito Santo use a você nos relacionamentos diários com os colegas que já abraçaram a fé e aqueles que ainda não fizeram. Permita ser o sorriso de Deus, as mãos, os pés, o ombro amigo de Deus para as pessoas com quem você se relaciona. E você estará correndo com perseverança a carreira que foi proposta. Lembrai-vos, se você deseja ser um desses corredores, nos embolte espiritual dos últimos dias, para encerrar a carreira, enquanto a Sara canta, faça uma oração ao Senhor. E em seguida eu vou convidar você a ficar em pé para orarmos juntos. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e dos juízos de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu e que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esqueceu com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou e a mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força e vem do mesmo a que se chega ao fim e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real, a luz do céu já brilha sobre nós e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai voltar. Você quer
fazer parte desse time? Fica em pé. E vamos dizer ao Senhor: Senhor, usa-me como testemunha. Alguns confundem testemunha com advogado. O Senhor não pediu para sermos advogados. Tem gente que quer provar, mostrar que a Bíblia... Não, seja testemunha. Mostra o que o Senhor tem feito por você, em você e através de você. E as pessoas vão se apaixonar pelo Jesus que você vai apresentar a elas. Oremos. Senhor, muito obrigado porque nos fizeste lembrar nesta noite daqueles que antes de nós correram com perseverança a carreira da fé. Eles aguardam na sepultura a concretização da promessa. E a nós, os remanescentes do fim dos tempos, o Senhor nos brindou com o privilégio de sermos aqueles que encerrarão a carreira. Ó Deus, te agradecemos por alto privilégio e te suplicamos que pela operação do Espírito Santo em nossa vida, em nossa mente, possamos nos desvencilhar de todo o peso do pecado que nos assedia, nos consagrarmos ao Senhor para corrermos com perseverança essa carreira. Suplicamos que nos ajudes a manter o olhar fixo no Senhor, como Salvador, como Autor e Consumador da nossa fé. Abençoa cada jovem, cada adulto, cada criança, cada idoso. Enquanto vida tivermos aqui nessa terra, Senhor, ajuda-nos para que testemunhemos e que também obtenhamos bom testemunho da Tua parte, através da maneira como vivemos a fé. E que quando o Senhor voltar, todos nós possamos nos unir a eles e juntos celebrar por toda a eternidade a linda história da salvação. Acompanha-nos de volta aos nossos acomodações para o descanso dessa noite e continue conosco durante todos os dias de nossa vida. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.